Você não sabe como multiplicar e ao mesmo tempo escalar objetos no Illustrator? Então esse vídeo é para você. Meu nome é Aline Fortunato e hoje eu vou te ensinar a multiplicar objetos e ao mesmo tempo escalar esses objetos, tanto para diminuir quanto para aumentar o tamanho deles de uma forma automática e bem fácil. Então, vamos lá! Como eu vou fazer isso? Bom, aqui no Illustrator eu vou criar uma forma, aqui eu estou utilizando a ferramenta Elipse, e você pode utilizar outros elementos, outros objetos que você tenha criado ou baixado. Nesse caso eu estou utilizando o círculo porque vai facilitar o meu trabalho, considerando que eu vou trabalhar com objetos concêntricos, ou seja, objetos que têm o mesmo centro. Então eu estou aqui com esse círculo e eu vou aplicar um efeito. Eu vou em Efeito, Distorcer e Transformar, Zigue-Zague. Aí aqui eu posso configurar o zigue-zague da forma que eu queira, né? Então eu vou deixar com os cantos suavizados e nesse tamanho já está suficiente para mim. E aí eu tenho a minha forma que eu quero multiplicar e escalar. Aqui eu vou mostrar duas formas diferentes de fazer isso para que vocês consigam ver uma variação que pode acontecer, que às vezes pode ser mínima, mas que dá uma diferença. Então eu fiz uma cópia. Se você tem dificuldade para fazer cópias no Illustrator, eu tenho um vídeo aqui no canal, eu vou deixar um card aqui para você consultar. E nessa primeira forma, eu vou em Objeto e vou em Expandir Aparência. Aí você vai ver que a forma, ela vai ter expandido, né? Então, quando eu seleciono, a parte de selecionada aqui é diferente da parte que eu seleciono aqui, porque aqui está tendo como referência a elipse inicial que eu criei. E aí, eu vou fazer outra cópia dessa daqui e outra cópia desta forma aqui. E aí, agora, eu vou até arrastar um pouquinho para o lado aqui para mostrar nesse caso e depois eu mostro nesse. Nesse caso, eu vou aumentar para que fique no tamanho que eu quero, o tamanho final. E eu vou centralizar essas formas. Eu vou até deixar um pouco maior, porque eu quero que vá para além da minha prancheta. Vou arrastar para cá. E aí, aqui eu já consigo perceber que vai sair da minha prancheta. Então, eu vou selecionar esses dois elementos. Na minha janela Alinhar, eu vou alinhar horizontalmente e verticalmente. Então, eu tenho certeza que esses dois elementos estão centralizados. Agora, com esses dois elementos selecionados, eu vou em Objeto e vou em Mesclar, Opções de mesclagem. Aqui eu consigo colocar quantas cópias eu quero fazer. Então, dá para eu fazer tanto pela distância entre uma cópia e outra, quanto pelas etapas. Eu vou colocar com etapas. Eu quero que fiquem 10 formas para dentro, né? Entre a minha forma do meio e a minha forma de fora, né? De dentro e de fora. E aí, ok. Configurei, eu vou novamente em Objeto, Mesclar, Criar. E aí eu já tenho configurado aqui. Agora eu posso fazer o mesmo procedimento nessa forma aqui. E aí o que acontece? Ela ainda está como uma elipse com o zigue-zague aplicado. Então, o que vai acontecer? Quando eu redimensionar essa forma, você vai reparar que o zigue-zague ele vai ficando mais suave. Por quê? Porque o efeito aplicado ainda está considerando as minhas configurações iniciais de zigue-zague. Isso não é propriamente um problema, mas esse zigue-zague, né, o efeito de multiplicar e escalar, ele vai acontecer de uma forma diferente. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar
e vou fazer o mesmo procedimento. Vou criar, né, como já estava configurado, eu só apliquei novamente. E aí você repara que o efeito ele foi acontecendo de uma forma diferente, porque o zigue-zague ele foi ficando mais suave conforme ele foi sendo aplicado em cada elemento. Com os meus efeitos criados, eu vou então, a partir de agora, fazer a minha arte para o Instagram. Então, eu vou selecionar um desses efeitos, né? Vou centralizar na minha prancheta e eu vou em camada, vou criar uma camada de fundo, que vai ser onde eu vou fazer um retângulo. E eu vou escolher a cor da minha arte. Eu vou deixar nessa cor, vou colocar ela para baixo. E agora com essa forma, agora sim, depois que eu editei, né, tô utilizando a forma onde eu ainda não tinha aplicado o efeito de expandir a aparência, né? Então agora eu seleciono, vou em objeto, expandir a aparência. Só que ainda nem todas as formas foram criadas, então eu vou novamente em objeto, expandir. Aí vai aparecer a opção de objeto, preenchimento, traçado, ok. Agora sim, todos os elementos podem ser selecionados. Então, eu seleciono essa forma do meio e vou colocar outra cor. Por quê? Porque eu estou fazendo essa arte com esses elementos concêntricos exatamente para dar destaque ao meu texto que eu vou colocar no meio dessa arte. Então, é um efeito bem legal que você pode, através do qual, né, você pode utilizar elementos gráficos para chamar atenção para sua mensagem. E eu vou, então, criar um texto. Vou aumentar aqui, né, para que a gente consiga ver. E vou mudar a fonte. Vou colocar essa daqui. E centralizar. Centralizei, né, o parágrafo, o alinhamento do parágrafo, e também posso alinhar aqui no meio da minha prancheta. E mudar a cor desse texto. Colocar um contorno para destacá-lo. E a minha arte está configurada, eu posso alterar as cores também, se eu quiser, né? Então, basicamente é isso, e é um efeito bem legal e que dá para você utilizar de diferentes formas. Essa é a dica de hoje, espero que você tenha gostado. Se esse vídeo foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like, e se você quer receber mais conteúdos como esse, não se esqueça de se inscrever no meu canal.